Professora, eu concordo até com o Lucas, porque a gente que tem parentes que é do risco, né? Igual eu tenho meu filho que ele tem bronquite asmática, meu marido ele tem pressão alta, e eu trabalho na área da saúde, entendeu? Não só como eu posso talvez pegar, transmitir para os colegas, como também pode receber, né? Assim, é uma coisa assim, muito complicada essa questão de... Com certeza vai ter uma estratégia da instituição. Bom, vamos continuar a nossa aula para a gente, porque senão todo mundo tem uma opinião a respeito. Eu sei, respeito né, a interpretação de cada um, mas vamos focar no nosso conteúdo, tá bom? Bom, aí continuando a resposta passiva, né? Nós temos a gama-globulina humana, que é um injetável, né, com frações de proteínas plasmáticas que foram, né, separadas através de eletroforese, né, na parte industrial, e ela é oportunizada e tem uma grande quantidade de anticorpos. A outra forma é a gama-globulina hiperimune. Ela é proveniente de inoculações sucessivas de antígenos específicos em animais de laboratório, para que eles produzam a resposta imunológica, aí eles retiram o soro, né, e conseguem rastrear, individualizar, separar, a palavra que eu queria usar, esses anticorpos para que possam ser utilizados, né, e que favoreçam uma resposta imune rápida. E a outra forma é o soro. Eu sei que vocês acompanham as redes sociais e vocês já ouviram falar que uma das estratégias é pegar o soro de um paciente que já desenvolveu a resposta imunológica e ofertar para outra pessoa. Isso vinculou bastante no início da pandemia acerca de uma estratégia que poderia ser utilizada para garantir recuperação dos pacientes com COVID, assim como de outras patologias. O Sírio-Libanês, ele desencadeou essa pesquisa e eles utilizaram em alguns pacientes. Então, o soro é justamente, eles isolam o soro do paciente que já teve a doença, então eles pegam aquela memória imunológica e injetam numa pessoa para favorecer o organismo dela, identificar essa memória e conseguir se recuperar de forma mais rapidamente. Então, esta é a forma passiva de você receber essa imunização, tá? Já recebendo essa carga de anticorpos direta no seu organismo. A resposta passiva, né, o indivíduo receberá os anticorpos já prontos, como eu falei, contra determinado antígeno. Esse tipo de imunização ele pode acontecer pela transferência de anticorpos, né, no caso mãe-feto, ou pela administração de anticorpos via soro de alguém doente. Existe também, que não tem no material que vocês leram, algo que a gente chama de transferência adotiva, que é através de células do sistema imune via transfusão sanguínea, tá? Chamado de transferência adotiva. Então, essas são as formas passivas de você conseguir imunização. E aí chegou onde a gente vai se detalhar um pouco mais, que é a resposta inata ou a resposta adaptativa. Como o nome já fala, resposta inata é algo que é nato, natural. É aquilo que nós já temos, tá? Ela é muito inespecífica. É a nossa resposta, digamos assim, muito genuína, né? O organismo ele responde sempre da mesma forma, independente do antígeno. É como o nosso organismo combate todos os processos de doença. Ele, digamos assim, coloca um batalhão em ação e agindo sempre da mesma forma para qualquer tipo de micro-organismo. Essa é a nossa resposta inata. Praticamente, a nossa resposta inata ela é nossa segunda linha de defesa. A primeira é a barreira que a gente discutiu na aula anterior. Nós temos barreiras, a lágrima, a gente vai estudar um pouco mais detalhado, né? A lágrima, o nosso suor, o líquido do estômago, né, produzido pelo suco gástrico. A nossa própria derme, a pele, é um mecanismo de barreira. Quando esse mecanismo ele falha,
Então, entra em ação a nossa resposta inata, tá? A resposta adaptativa, ela já, digamos, ela já requer uma especificidade, ou seja, ela vai combater, ela vai lançar mão dos recursos imunes, sendo que de uma forma mais específica, antígeno, anticorpo. Então, ela já faz essa associação de forma mais segura, mais acertada, mais rápida. Ela não precisa gastar um batalhão todo, ela já sabe o que precisa para neutralizar aquele agente estranho. As características dessa resposta adaptativa é que ela causa uma memória, é que é a sua especificidade, ela é específica para cada antígeno, e ela é bastante heterogênea, ou seja, eu tenho várias estratégias que o meu organismo pode lançar mão. Dentre elas, nós temos a resposta humoral e a resposta celular. Então, a resposta inata é aquilo que nós já nascemos com ela, tá? É a nossa herança, é aquela imunidade que nós já temos natural. Ela atua de forma rápida, evitando a entrada desse micro-organismo e combatendo, né, os micro-organismos quando eles invadem o nosso corpo. Nós temos barreiras físicas, químicas, biológicas, né, através de células especializadas, como os macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, moléculas solúveis, citotoxinas, quimiotoxinas, a proteína C reativa, que é o PCR, que ele é produzido pelo fígado, é o mais sensível, né, em casos de infecções bacterianas. E a imunidade adquirida, ela ocorre após o contato com o agente invasor. Um exemplo, né, eu entrei em contato com um vírus ou uma bactéria e criei uma resposta específica para eles. Quando você é contaminado, seu organismo vai desencadear uma série de reações. Na realidade, ele vai dispor de uma série de proteínas para combater aquele processo. E dentre isso, a gente tem a resposta celular e humoral. A resposta celular, ela vem através das células, tá? Os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos. E a célula humoral, ela é desenvolvida especialmente pelo linfócito B. E a imunidade celular pelo linfócito T. Lembrando lá, ó, T de timo, né, que vem, todas têm origem na medula óssea. Eu vou tirar foto de alguns mapas mentais que eu fiz para vocês entenderem, ver o quanto que é legal estudar através de mapa mental e o quanto que facilita a nossa vida. Eu acho muito melhor que resumo a gente faz, né, uma página, de qualquer forma a gente tem que ler tudo para poder identificar as palavras-chave. E na forma esquemática, eu consigo me organizar mentalmente e ter essa informação bem mais rápido. Depois eu mando para vocês. Fiz aqui, ó, vários mapas. Ó, tem acho que uns 20 mapas produzidos aqui por mim esse final de semana e outros dias. Então, ó, todas essas células dos linfócitos, eles vão ter origem na medula óssea, sendo que eles vão amadurecer em locais diferentes, né? Os linfócitos amadurecem no timo e vão ser disponibilizados nos nossos órgãos linfóides. São o baço, os linfonodos. E aí, o linfócito T é responsável pela imunidade celular, o linfócito B pela imunidade humoral. Então, com isso, a gente tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. A nossa imunidade inata, a gente já carrega esses genes, né? A gente herda esses genes. E eles vão reagir de forma semelhante em todos os tecidos, tá? Como que ele faz isso? O tempo inteiro, nosso organismo ele é bombardeado com micro-organismos, seja alimentares, seja poeira, seja de superfícies, infinidade de coisas. Então, a resposta inicial é prevenir, controlar e eliminar o agente agressor. As células danificadas,
elas vão ser, né, substituídas. Isso é um processo de reparo natural. Depois eu vou colocar um videozinho para a gente acompanhar. E isso vai estimular a nossa resposta inata, ela acaba fornecendo subsídios para que, com o tempo, a gente consiga também ter a nossa resposta adaptativa. A imunidade inata, ela está presente antes dos quadros de infecção. Tá? Ela é um mecanismo de defesa na hora que o nosso organismo entra em contato com o patógeno. E ela não necessita de exposição prévia, ou seja, independente, o meu organismo ele vai reagir independente se ele já conhece ou não conhece aquele micro-organismo, tá? Ou seja, é imediato, entrou no nosso organismo, venceu as barreiras, os mecanismos de barreira, ele entra em ação. E ele é ativado por um número limitado de estruturas celulares e moleculares, tá? A imunidade adaptativa, ela já é estimulada pela exposição ao agente infeccioso, ou seja, eu já estou, digamos, eu estou manifestando aquele adoecimento. A resposta ela é mais demorada, ela vai levar um prazo de dias para que o organismo consiga identificar, memorizar e criar uma reação de defesa adequada. Ela é específica para aquele anticorpo, para o antígeno, e ela vai gerar uma memória. Ela aumenta cada vez que você é exposto. Por exemplo, pessoas que trabalham ou que estão expostas a um determinado micro-organismo. Quanto mais ela entra em contato com aquele organismo, mais o organismo dela cria defesa em relação àquilo ali. Vocês vão ver, quando vocês entrarem no ambiente hospitalar, a gente adoece com muita frequência. O nosso sistema imunológico ele ainda está imaturo para aquele ambiente. Com o tempo de trabalho, você vê que você fica mais resistente, que o seu organismo ele consegue administrar de forma mais rápida e não causa o seu adoecimento, né? Justamente a questão da adaptabilidade. Então, se a gente for resposta inata, eu tenho as barreiras, eu tenho o sistema macrofágico e eu tenho o sistema complemento. A imunidade desculpa. Ainda tem as células NK e as interleucinas, que a gente vai ver. Nós temos sistema complemento, são 30 proteínas que a gente vai desmembrar para a resposta autoimune. Nós temos as células dendríticas, que são apresentadoras de antígeno, e ele demora um tempo de 0 a 12 horas para desenvolver esse mecanismo de defesa e liquidar o agente agressor. A imunidade adaptativa, ela já precisa de dias de contato com esse agente. Ela vai lançar mão dos linfócitos B, de anticorpos, através das imunoglobulinas, de linfócitos T e de células efetoras. Na imunidade inata, a gente vai ter o quê? Um agente, um receptor, chamado receptor de deixa eu ver essa palavra que ela é, toll-like. Esses toll-like, eles são receptores, que é como se eles fossem os sentinelas do nosso corpo. Eles ficam fazendo esse rastreamento no nosso sistema, tentando identificar quais são os micro-organismos. O que eles fazem? Eles já sabem quais são as células naturais do nosso corpo, então eles ficam procurando por características de agentes patógenos, como, por exemplo, o RNA dupla hélice, que é típico de vírus, não temos no nosso corpo. A monose, que ela é um açúcar que fica na periferia das bactérias, então ela é restos celulares de bactérias, o nosso organismo identifica. E as lipopolissacarídeos, que são estruturas de bactérias gram-negativas. Então, eles ficam ali, eles conseguem identificar. A ponto dele ter um receptor, invadir a superfície desse antígeno e tentar neutralizar ele. A imunidade adaptativa, ela já tem o receptor específico para aquele anticorpo. É como se fosse a chave e a fechadura. Então, ela já gira de forma certeira.
A imunidade inata, não, ela lança mão de tudo que ela tem. O que der certo para aquilo, deu. Se não deu, ele vai evoluindo os demais processos no nosso organismo. E essas imunoglobulinas, elas têm os formatos específicos que vão encaixar justamente no receptor de antígeno específico. Bom? Bora lá. Quais são as características da resposta imune? Uma vez o nosso organismo falhou com o mecanismo de barreira, esse micro-organismo que entrou em contato com o meu organismo, ele vai gerar uma cascata inflamatória. Isso é algo natural, é uma defesa espontânea do nosso organismo. E essa inflamação, ela é para combater e neutralizar esse agente. Agora, a perpetuação da inflamação e outras circunstâncias que vão ser geradas é que vão causar o adoecimento. Mas o organismo chega, ele vai liberar uma série de substâncias, que a gente vai ter uma aula só específica para processo inflamatório, e vai tentar matar essas células, exterminar essas células. Essa parte inflamatória, ela é saudável para o nosso organismo. Ela leva mais sangue para o local, que são os 5 sinais de inflamação. Dor, calor, rubor, edema e perda de função, que essa perda de função era o que eu não estava lembrando na última aula. Então, o que acontece? Esse processo inflamatório que é gerado vai ter uma vasodilatação, com isso, mais oxigênio, mais nutrientes para o reparo celular, mais anticorpos vão ser lançados, mais sangue é disponibilizado para aquilo. Então, aquilo ali gera o quê? Uma concentração maior de sangue. A temperatura local se eleva. Qual é o objetivo disso? Fazer com que aumente a temperatura para a temperatura tornar o ambiente impróprio para a vida da bactéria e ela morrer. Existe outra coisa, que é a reação antiviral. A reação viral, ela acontece de outra forma. O vírus, ele entra dentro da nossa célula e ele faz com que a célula trabalhe para ele, replicando esse vírus. Tá? Então, quando a gente for estudar o vírus, ele é bem mais trabalhoso do que a questão da fagocitose. Existem muito mais etapas para isso. Sendo que o vírus, ele é audacioso. O alvo dele é o linfócito T. O alvo dele é matar as nossas células de defesa para que ela não sinalize para os linfócitos B e para as outras estruturas que está acontecendo uma reação ali viral. Como é o caso do HIV, que ele tem um comportamento diferente. Ele mata o nosso linfócito T, as células linfóides elas ficam todas sem guia, e aí o que acontece? O indivíduo ele morre por deficiência imunológica de combater as infecções oportunistas. E eles ficam sem guia, e aí elas vão se multiplicando e não tem ninguém para combater. A gente perde, né, essa capacidade. E nós temos algumas barreiras físicas e químicas, né, na nossa pele que bloqueiam a entrada microbiana. Vamos avançar aqui um pouquinho. Lembra desses receptores que eu esqueço o nome deles? Toll-likes. Os toll-likes, eles vão identificar, esses são receptores que vão identificar os PAMPs. O que são os PAMPs? PAMPs são padrões moleculares associados ao patógeno. Essas características que eu falei, ele vai identificar partes da monose, do polissacarídeo, lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas e RNA dupla hélice. Então, ele consegue fazer esse rastreamento. Aqui estão todas as células que ele identifica, ó, a listada aqui no meio, o nosso organismo, os LIPs, né, que é as lipopolissacaroses, que elas identificam bactérias gram-negativas. Então, esses PAMPs, eles sinalizam no nosso corpo que nós estamos sendo atacados por micro-organismos. Então, esses receptores toll-likes, eles conseguem rastrear esses PAMPs, que são esses padrões moleculares associados ao patógeno. Cada um desses padrões, ele tem a ver com um micro-organismo. A manose, aqui, né?
é um açúcar, ela está presente em fungos e bactérias, as glucanos, com os fungos, o ácido lipoteitoico, com bactérias gram-positivas. Então, são fragmentos de moléculas que elas ficam, digamos, faz a varredura no nosso corpo. Quando elas identificam, elas sabem que aquilo ali elas têm que atacar. Então, essa é a nossa imunidade inata. Ela ataca de forma inespecífica, tá? Ela vai e identifica como agente e tenta fazer a fagocitose. Nós temos também os DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. O nosso organismo ele também vai identificar algumas situações que acontecem com o dano celular, tá? Como algumas toxinas químicas, a queimadura, um trauma, né? Se eu tiver um corte na pele, uma perfuração de uma faca, de um objeto perfuro-cortante, se eu tiver redução do suprimento de sangue, se eu tiver uma isquemia naquela região, o meu organismo, a minha imunidade inata, ela vai identificar esses DAMPs, que são padrões moleculares associados aos DAMPs. Vocês já se perguntaram como o nosso organismo, né, ele tem essa capacidade, como que ele consegue fazer isso? Então, é isso, gente, é graças a esses receptores que identificam tanto padrões de dano, queimadura, toxinas, traumas, etc., como padrões moleculares de micro-organismos, que vão ser sinalizadores para iniciar a cascata, né, de inflamatória e de proteção. Fora isso, nós temos outros receptores, como de carboidratos, como a manose, faz fagocitose, as dectinas, as langerinas e a DCZing, né? Elas que é responsáveis pela infecção do HIV e morte das células T. Elas conseguem, através desses receptores, ficar mapeando essas superfícies de agentes micro-orgânicos. Essas siglas são esses códigos dessas proteínas que sinalizam, né, o corpo estranho. A nossa barreira epitelial, né, nós nos sentinelas. Então, olha aqui essa ilustração aqui do lado. Nós temos essa barreira física, que é a pele, mas, por exemplo, uma vez que ocorre uma lesão nessa pele, né, eu vou ter o quê? Não, sem lesão. Uma vez que eu tenho um micro-organismo nessa pele, o que que eu vou ter? Uma ação das chamadas defensinas e catelicidinas. Elas vão estar na superfície da nossa pele tentando, neutralizar esse corpo estranho. Então, o que que elas fazem? Elas matam, né, esse corpo estranho e mandam a memória para o nosso linfócito T. Ele vai guardar a memória. Se a gente entrar em contato de novo com esse micro-organismo, ele consegue combater. Essa barreira física... A janta tá pronta. Desliga o microfone. Pronto. Elas vão lançar mão de citoxinas inflamatórias para responder esse estímulo, né, a longo prazo. A curto prazo, a longo prazo não, curto prazo. As barreiras, né, epiteliais extremamente importantes é a nossa pele, nossa mucosa do trato respiratório, gastrointestinal e gênito urinário. Nós temos portas de entrada nesses setores e nós temos barreiras específicas, ou pele ou mucosas. Tá? Toda vez que a gente perde a integridade desses sistemas, nós estamos vulneráveis a infecções. Essas barreiras epiteliais, graças a essa camada de queratina que nós temos na pele, ela impede a entrada dessa bactéria. A bactéria ela só vai entrar se eu tiver uma porta aberta, se ela conseguir vencer, ultrapassar essa barreira. No pulmão, nós temos o muco e o cílio. Né? A gente produz o muco e nós produzimos o cílio, que através de um mecanismo de tosse, a gente consegue expelir
né? E entra, a gente faz a deglute, né? Expele, às vezes deglute ou expectora, e aí o suco gástrico se encarrega, né, de acabar a festa dessas bactérias. As TICs, junções, elas mantêm a integridade da pele. O que é isso? Lembra quando a gente estudou o tecido epitelial? Como é que é a formação das células? Elas são justapostas e em múltiplas camadas, ou seja, elas não permitem que haja espaço para a entrada de um micro-organismo. Tá? Então, aqui, ó, né, a gente tem essa barreira. Nós temos aqui, isso aqui é um exemplo de um trato respiratório, onde a gente tem as células que produzem o muco e os cílios que vão fazer esse movimento de varredura, expulsar esse micro-organismo do trato respiratório. O que acontece? No inverno, os cílios eles ficam mais lentos, eles perdem mobilidade. Por isso que é mais fácil, nós ficamos mais vulneráveis a resfriados, a pneumonias, a infecções do trato respiratório inferior, porque os nossos cílios eles diminuem esse mecanismo de barreira. Então, ele, digamos assim, deixa o organismo mais vulnerável para, né, a entrada de patógenos. Essas barreiras de junção, né, é o próprio formato das nossas células, né, o pavimento do tecido adiposo, mais aquelas substâncias, né, a catelecina e... Cadê a outra aqui? Vou lembrar do nome dela. As defensinas. Bom, as defensinas e as catelecinas, elas vão lançar o quê? Mão de neutrófilos para fazer a barreira da pele, do trato gastrointestinal e do trato respiratório. E as defensinas também são das famílias alfa e beta, e elas também vão produzir uma superfície protetora, né, disponibilizando os neutrófilos. O que acontece com os neutrófilos? Os neutrófilos, eles têm um tempo de vida reduzido e eles são autodestruídos. Uma vez eles englobam o anticorpo, que eles vão fazer a digestão daquele anticorpo, o que é que eles fazem? Eles morrem também. Então, tem a morte do neutrófilo. Ela é uma célula suicida. Ela se mata depois de matar esse neutrófilo. Então, eles precisam ser renovados o tempo inteiro. Por isso que a gente tem eles em maior quantidade circulante no nosso organismo, tá? Então, esses neutrófilos, eles são a maioria, mas eles reagindo contra o mecanismo de defesa, eles se autoexterminam, eles se destroem. O que mais? Ainda responsável pela imunidade inata, nós temos os fagócitos, que são os macrófagos e neutrófilos, né? Os macrófagos, eles não morrem assim, só os neutrófilos. Os macrófagos, através do movimento de diapedese, o que é isso? É o movimento quando o macrófago sai do plasma sanguíneo e entra no tecido, tá? Entra na estrutura membranosa das células. Então, os macrófagos, através desse movimento de diapedese, eles saem do sangue e entram em contato com o tecido. Eles conseguem, eles têm essa capacidade. Os neutrófilos, se eles ultrapassarem a barreira, eles têm a morte instantânea, porque eles mesmos se destroem. Uma vez que eles encapsulam lá o micro-organismo, eles se destroem. Então, os macrófagos e neutrófilos vão estar nessa nossa linha de defesa de barreira, né, no epitélio, tanto do trato epitelial, respiratório, geniturinário e gastrointestinal. E células dendríticas, que nós temos a representação dos plasmócitos, que são células B, né? As células B, através de uma clivagem, elas se transformam em plasmócitos, e os plasmócitos vão gerar os anticorpos. As células dendríticas, elas são apresentadoras, né, de antígeno, a gente já falou sobre isso. E aqui, ó, as células linfóides inatas, as virgens, elas também são
sinalizadoras de um complexo bastante grande, de interleucinas. Esse L são as interleucinas. 1, 2, 3, 4 são diversas interleucinas. E elas são abreviadas dessa forma e elas entram em contato com a nossa defesa. A gente vai ter um momento de estudá-las. Mas, a saber, a interferon, ela faz a defesa contra o vírus. A L5 e a interleucina 5 e a 13, elas são responsáveis pela inflamação alérgica, e a interleucina 17 e a 22, elas têm função de barreira intestinal, participam da organogênese linfóide. Bom, essas células natural killer são as exterminadoras naturais. Elas vão especificamente, né, ter um papel no complexo de histocompatibilidade, que é o MHC, que a gente vai estudar de classe 1. Só para vocês saberem o que seria esse MHC. Esse MHC, ele é um furo que esse complexo faz na membrana desse micro-organismo. Então, ele vai produzir um furinho para ter contato com essa substância, aí ela faz esse furo na membrana e ela injeta para dentro do corpo dessa bactéria, ela injeta água. E essa água, ela vai fazer uma lipólise dessa célula, tá? Um processo de lise. Ela vai levar lisossomos para dentro dessa célula e ela vai ser decomposta. É através de um mecanismo de defesa específico, que é o complexo de histocompatibilidade de classe 1, e está presente na nossa imunidade inata, e a gente vai ter uma aula só para ele, que é mais detalhado. Então, as células NK. As células NK, elas vão entrar em contato, ou se eu tiver uma célula infectada, ou se eu tiver uma célula lesionada, uma célula cancerígena, uma célula doente, tá? E o que ela vai promover? Ela vai promover a lise dessa célula. Lise é a quebra, é a digestão dessa célula, tá bom? E, consequentemente, morte dessa célula infectada. Os macrófagos acabam que eles vão fazer o seguinte: uma vez essa célula sofrendo lise, eles vão lá e fagocitam os restos celulares e apresentam as células ter uma parte da memória e a outra é decomposto. Para que isso acontece? Para nova situação, ele já tem uma memória específica, ou seja, ele já garantir a nossa imunidade específica. Deixa eu ver quanto tempo ainda nós temos de aula. 4 minutinhos. Eu deixei essas 5 perguntinhas básicas, né, bem tranquilas, para vocês responderem agora na próxima continuidade da aula. Deixa eu tirar uma foto específica delas, mas aí eu vou disponibilizar o slide. Deixa eu fotografar. Porque aí é mais fácil, enquanto eu disponibilizo esse material, vocês já vão lendo e eu vou abrir esses 3 últimos minutos para pergunta. Tem alguma pergunta aqui no chat? Professora, para responder no live? Não, desculpa, é sim. Vou abrir a atividade, vocês respondem e postam lá, tá bom? Vamos tirar dúvida em relação, quero perguntas, gente, em relação ao nosso conteúdo. Raíssa, Daniel, Carla, Sandra, Rosiane, Thaís, Marcela, ó, tem muita gente aqui, nós temos 60 participantes. Que às vezes a dúvida de um, a gente consegue ir... Professora, só uma coisa. Pode perguntar. Quando estava se falando das vacinas, né? E, tipo assim, as mães que são vacinadas pelo Covid, já existe estudos que comprovam
que os anticorpos que vêm através da vacina para a mãe são repassados para o feto? O que acontece? A memória, o IgM da mãe, para todas as doenças que a mãe já teve, elas vão passar pela barreira transplacentária para o bebê, certo? Essa memória, ela já vai passar. O que acontece? Nós não temos estudos da ação da vacina em gestantes, pelo prazo que é muito reduzido, né? Mal foi testado em seres humanos, normais, de idade produtiva, sem nenhuma outra agravante. No caso, a gestante, né, ela é uma situação especial, ela ainda está carregando um bebê e a gente não sabe como que o sistema imunológico do bebê vai receber essa carga de informação, mas ela já foi liberada pelos médicos, tanto que as gestantes estão sendo vacinadas, né? Assim como Oi. Você falando sobre... Não, mudar um pouquinho de assunto. Falando sobre essa quebra de células no último slide. Né? Deixa Você eu... tá falando, As células NK? falando sobre a queda e a morte delas. O nosso corpo produz elas até o fim da vida ou ela vai chegar num período que ela não vai mais produzir? O que acontece? Lembra que a gente estudou o timo? E a gente observou que o timo, ele vai evoluindo com a idade? Sim, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Onde que acontece o amadurecimento dos linfócitos? Nos gânglios. No timo. Nos gânglios, no timo. O amadurecimento no timo. O destino, depois que ela amadurece no timo, ela é mandada para onde? Para os linfonodos, para o baço, tá? Para os outros órgãos linfóides. Então, com o passar